Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus saiu de sua casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Saiu o semeador a semear a sua semente, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas queimaram e secaram. Não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, finalmente, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. E Jesus concluiu: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, a passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar descreve cenas da vida no campo. Saiu o semeador a semear sua semente. Mas também os habitantes da grande cidade compreendem estas cenas perfeitamente, porque elas fazem parte da cultura universal. Quem não conhece, ou quem não se dá conta desse movimento fantástico da natureza produzindo vidas novas? A terra, a semente, o plantio, a fecundação, o broto, a planta, a floração, a frutificação e a colheita, e novamente novas terras, novo trabalho, novas colheitas, e assim desde o princípio do mundo, e assim até o final dos tempos. É o movimento, o caminhar contínuo da vida em evolução. É Deus em ação. Pois bem, Jesus costumava usar com frequência a imagem da semente para contar suas parábolas, para doutrinar seus seguidores. Uma vez ele disse assim: o reino de Deus é como uma semente que o camponês planta na terra fértil. Quer ele esteja dormindo, quer ele esteja acordado, a sementinha nasce e se desenvolve, até tornar-se uma árvore frondosa, onde os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Portanto, nada pode deter a ação de Deus. Com nossas omissões e nossas negligências, nós podemos atrasar sua evolução, mas nunca impedir a sua plena realização. Outro dia, Jesus disse: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, vocês diriam àquela montanha: sai daí, e ela obedeceria. Em outras palavras, a vida que a sementinha contém em si, essa sementinha quase invisível a olho nu, é imensurável. Não pode ser medida
não pode ser pesada. Assim, o poder da fé, quando encontra no coração uma porta aberta, uma terra fértil e generosa. A parábola que nós escutamos se assemelha a um tribunal, onde nós somos ao mesmo tempo réus, juízes e corpo de jurados. Nós somos o semeador que planta a semente, somos a semente que é plantada e somos a terra que acolhe a semente. Essa terra fértil é a nossa pessoa, por inteiro. Nossa inteligência para entender, nosso coração para se deixar tocar e nossa vontade para decidir. Hoje existe uma certa tendência de reduzir toda a prática de fé a uma dessas três faculdades: ao coração, aos impulsos do coração. Ter fé é clamar a glória de Deus através de 1000 cânticos e 1000 preces de louvor e, se possível, lágrimas de emoção. De 20 cânticos entoados nas maiores igrejas, 19 são de louvor. Já não se cantam a solidariedade e a compaixão. Já não se cantam os apelos dos irmãos distanciados pela solidão, ou pela violência, ou pela fome, ou pela enfermidade, ou pelos dramas familiares. Já não se canta como o povo de Deus na antiga aliança. O seu livro de orações e de cânticos eram os salmos. Dos 150 salmos da Bíblia, 130 falam de um povo oprimido, necessitado da intervenção de Deus. E quando esse povo sentia a ausência de Deus, desabafava com toda franqueza, como no Salmo 44: acorda, Javé, porque dormes? Não vês que os teus inimigos nos insultam dizendo: cadê o Deus deles, que não vem em seu socorro? Vendeste teu povo por um preço vil e não lucraste nada com essa venda. Até quando ficarás distante de nós? Cantamos muitas vezes com os olhos voltados para o altar, onde estamos louvando a Deus, mas de costas para o mundo lá fora, onde se constrói o mais importante louvor de Deus, que é a felicidade dos seus filhos e filhas e o aperfeiçoamento da sua criação. O apóstolo São Tiago interpela nossas consciências em sua carta 2,18, onde ele diz: alguém me afirma que tem fé, e eu lhe respondo: mostra-me tua fé sem obras, e eu te provarei pelas minhas obras a minha fé. Nessa parábola do semeador, grande parte das sementes se perdeu. Aquelas que caíram à beira do caminho, aquelas que caíram entre pedras e aquelas que caíram no meio dos espinhos. Significa que não basta querer semear, é preciso conhecer as condições do terreno, a qualidade da semente. Não basta ter o vasto campo desse mundo à disposição, é preciso adquirir competência para não desperdiçar os dons de Deus. E é aí que muitos cristãos pecam por omissão. Não buscam conhecer sempre mais a palavra de Deus para responder às exigências desse mundo. Perde o título de semeadores, mas não perde o direito nem o dever de semear. Passam a semear pelo seu testemunho de vida. Transportemos a palavra de Jesus ao nosso tempo.
contemplemos esse vastíssimo campo das comunidades humanas e perguntemos: onde é que devemos plantar sementes para uma boa colheita? É incontável o número de novos semeadores. É incontável o número de novas religiões, novas igrejas, seitas e outras denominações religiosas, todas se apresentando em nome de Deus e prometendo a felicidade. São tão variadas as suas doutrinações que provocam um rebuliço na mente humana, um embaraço em quem acreditar. Nós cristãos sabemos em quem não devemos acreditar: naqueles que pregam uma religião sem sacrifício, uma doutrina sem exigência, um Deus fácil, tolerante, com quem é possível negociar, um Deus a quem se recorre na hora da penúria e que se descarta na hora da fartura. Essas sementes que caíram à beira do caminho não penetraram no solo. O solo não tinha consistência. É aquele tipo de prática religiosa sem alma, sem paixão, superficial, sem nenhum desejo de comprometer-se, de aprofundar-se. O devoto vai à igreja como vai a um supermercado ou a um shopping center para experimentar sensações agradáveis. Aquela semente que caíram em meio às pedras também ficaram ressequidas. O campo ou a terra secou e elas definharam. É aquele tipo de prática religiosa que não está preparada para enfrentar os obstáculos às resistências. Se comovem, choram de emoção com os rituais sagrados, mas não se abre a conversão de vida, não se abre a mudança de vida. E as outras sementes que caíram entre os espinhos, Jesus mesmo identifica. Aquela prática religiosa que aceita a doutrina, aceita a palavra, aceita o evangelho até certo ponto, até aquele limite em que seus interesses são contrariados. Quando a palavra contradiz e interpela e questiona seu poder, sua fortuna, suas paixões, seus prazeres, aí preferem continuar adorando os seus próprios ídolos. Finalmente, minhas irmãs e meus irmãos, tudo indica que a maior parte das sementes caíram em terra estéril, não deram frutos. Mas lembremos que Jesus, ao final, coroa a sua parábola de maneira positiva, otimista. Outras sementes caíram em terra boa e frutificaram, e deram frutos numa proporção de 1 por 100. Uma semente por 100. Portanto, em vez de ficarmos lamentando as sementes estéreis, vamos nos animar com aquelas que floresceram e frutificaram. Diante dessas dificuldades, nós somos desafiados a maior aprofundamento e maior dedicação. Os planos de Deus têm um terreno mais propício, onde há obstáculos e resistências, do que onde há tranquilidade, que leva as pessoas a acomodar-se. Quando Jesus utiliza essa imagem da semente, ele quebra a tradição dos antigos profetas e dos pregadores do seu tempo. Eles sempre comparavam o reino de Deus, as coisas de Deus, com o Monte Sião, perto de Jerusalém, uma montanha imensa, volumosa, majestosa, grandiosa, chamava-se o Monte de Sião. E desde a tradição mais antiga, o reino de Deus era comparado com o Monte Sião, significando o poder e a majestade de Javé. Jesus nunca usou essa analogia em seus lábios. Ele preferia a imagem
da semente pequenina, quase invisível aos olhos da face, que é plantada na terra e precisa apodrecer e morrer para poder frutificar em novas vidas. Afinal, onde está o poder maior? Na montanha ou na semente? A montanha é infinitamente maior do que a semente, sem dúvida. E por que Jesus troca uma coisa por outra? Porque Ele não se deixa iludir pelas aparências. O poder está ali onde Ele não aparenta estar. Essa montanha volumosa, fantástica, majestosa, está ali, mas estática, parada, imóvel, inamovível, sem crescer mais, sem evoluir, sempre do mesmo tamanho, sempre no mesmo lugar. A sementinha não. A sementinha plantada ressuscita em novas sementes e se multiplica em dezenas, centenas, milhares, milhões de plantas e árvores, nos mais diversos lugares e povos e culturas e continentes, no eterno nascer e renascer, numa evolução que nunca acaba. Por conseguinte, é nisso que nós temos de acreditar, nesse poder inesgotável da sementinha. E é nisso que nós devemos deixar de confiar, nessa montanha imensa, nessas obras grandiosas construídas por mãos humanas, para o deleite dos nossos olhos, mas não para o aperfeiçoamento da convivência humana, das nossas relações, nem da criação divina. Escutemos o que Jesus acaba de deixar claro. Assim nós vamos compreender as escolhas de Deus e vamos entrar na ação divina. São Paulo escreve na epístola: a aparência desse mundo é enganosa. Não nos deixemos enganar pela aparência. As sementes de Deus, as sementes do Evangelho estão aí plantadas na terra, esperando os nossos cuidados para poder florescer e frutificar. Nós vamos colher esses frutos, e esses frutos vão alimentar a nossa fome de vida, a nossa sede de paz, a nossa fome de Deus. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.